dos embargos. E outro questionamento é se essa decisão atinge os deputados estaduais e, no caso, os deputados distritais. Essa decisão, não. Caríssimos amigos, deputado professor Paulo Fernando, muitos amigos, muitos alunos me perguntaram a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à questão das sobras eleitorais. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, que foram três impetradas por três partidos: a Rede de Sustentabilidade, o PSB e o Partido Progressista. Então, nós tivemos um primeiro julgamento com a relatoria do ministro Lewandowski, que depois se aposentou, e na oportunidade, por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal não acatou a tese da petição inicial. Foi feito um recurso por esses partidos, alegando que no caso de dosimetria de uma modulagem, segundo o regimento do Supremo, haveria necessidade do voto de 2/3 dos ministros. Portanto, haveria necessidade de 8 votos. Foi retomado o julgamento, e aí o ministro Zanin, nessa oportunidade, votou em substituição ao ministro Lewandowski, que havia se aposentado. O resultado foi invertido e ficou 6 a 5. Portanto, o Supremo invalidou a regra sobre a distribuição das sobras nesse sistema proporcional. A tese é que a regra anterior seria inconstitucional porque estaria impedindo os pequenos partidos de alcançarem êxito. O que eu particularmente discordo, porque basta esses pequenos partidos também ter bons candidatos e terem os votos e alcançarem o quociente eleitoral. Mas o Supremo, por maioria de votos, colocou o entendimento que a aplicação dessa cláusula de desempenho, que atingia o 80% do quociente eleitoral para os partidos, na segunda rodada 20% para os candidatos, que foi uma inovação trazida pela Câmara e pelo Senado por meio da Lei 14.211 de 2021, que esse entendimento deles inviabilizaria a ocupação de lugares no parlamento por pequenos partidos. E, na mesma oportunidade, no segundo entendimento, foi declarada a inconstitucionalidade de um artigo do Código Eleitoral, que prevê que nenhum partido alcançasse o quociente eleitoral, as vagas seriam preenchidas pelos candidatos mais votados. O entendimento da Corte, neste caso, foi que a regra retiraria o caráter proporcional para as eleições parlamentares. No primeiro julgamento, houve uma longa discussão, principalmente entre o ministro Barroso e o ministro Alexandre de Moraes, em relação a partir de que momento seria aplicada essa decisão. Se a partir das eleições de 2024, atingindo os vereadores, e se afetaria ou não o resultado das eleições de 2022. Portanto, o primeiro julgamento disse que não, que só valeria a partir de 2024, e assim foi feito nas eleições para vereador. Portanto, a lei estabeleceu que as vagas nas eleições proporcionais são distribuídas, portanto, em 3 fases, e isso valerá, inclusive, para as eleições de 2026. Inicialmente, as vagas são distribuídas entre os candidatos dos partidos que obtiveram o quociente eleitoral. Então, vamos imaginar que aqui no DF, o quociente foi 200 mil. Se um candidato sozinho alcançou 200 mil, automaticamente ele está eleito. Se a soma dos votos dos candidatos do partido alcançou 200 mil, elegeu um, portanto, o mais votado estaria eleito. Se não preencheram as 8 vagas em Brasília, nós vamos para a segunda fase, vamos para a segunda rodada. É o que a gente chama da distribuição das sobras. Então, participam disso os partidos que obtiveram pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos com votação igual ou superior a 20% desse quociente. Se mesmo assim não foram preenchidas as 8 vagas, nós vamos chamar de vagas residuais. Ou seja, a lei prevê que a cadeira seja distribuída entre os partidos que apresentaram as maiores médias. E foi essa, então, portanto, a alteração. Então, nesse ponto, a maioria do colegiado do Supremo entendeu que, para compatibilizar a regra da Constituição, seria necessário permitir a participação de todas as legendas. E aí vem a minha crítica, porque todas as legendas, independentemente de terem alcançado a cláusula de desempenho, que me parece muito razoável. E agora o que acontece? Quando for publicado o acórdão, os partidos e os candidatos, os deputados eleitos, que já estão com mais de 2 anos no exercício do mandato, entrarão com embargos. Ou até mesmo uma das casas, ou a Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal também poderão fazê-lo. Então, quando eu vejo o deputado aqui do Distrito Federal comemorando no boteco, dá a entender que ele vai tomar posse segunda-feira agora, ou seja, dia 17, que não é verdade, tem que esperar a publicação do acordo, tem a questão dos embargos. E outro questionamento é se essa decisão atinge os deputados estaduais e, no caso, os deputados distritais. Essa decisão, não. Se porventura algum deputado estadual, distrital ou partido nos estados quiserem fazê-lo, deverão ingressar com novas ações, não no TSE, mas no âmbito do TRE do Amapá, do Maranhão, do Piauí e aqui do Distrito Federal. Portanto, ainda é uma novela de muitos capítulos. Um abraço.